Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 14 de fevereiro. Sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Ao meio-dia, na Arábia Saudita, nós temos o líder, junto com o Al Nassr e com o Al Ittihad, o Al Shabab contra o Aba. Acredito que seja assim que se pronuncia. Se vocês tiverem a pronúncia correta, por favor, me ensinem, porque eu estou aprendendo ainda sobre a Liga da Arábia Saudita. Com essa chegada do Cristiano Ronaldo, ele tem aparecido, essa competição tem aparecido aqui com mais frequência. Nós temos o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, que marcou 4 gols na última partida, o Al Ittihad e o Al Shabab dividindo aqui a primeira colocação com 37 pontos, e logo atrás o Al Hilal, que esteve no Mundial de Clubes agora há pouco, tá? E perdeu para a final para o Real Madrid. Dentro de casa, o Al Shabab tem a melhor campanha, junto com o Al Nassr, são 6 vitórias em 8 jogos, nenhuma derrota, invicto, e como visitante o Aba tem 3 vitórias em 8 jogos, não é uma equipe que marca tanto, também não é uma equipe que sofre tantos gols. Essa cotação do Al Shabab vai estar por volta de 1,50. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Al Shabab sai na frente com muita frequência dentro de casa. É um time que toma bastante iniciativa. 88% das vezes ele sai na frente do placar, falhou em marcar em 13%, e é uma equipe com uma defesa muito sólida. Em 75% dos jogos ele não sofre gol. O Aba, com 3 vitórias fora de casa, saiu na frente em 43%, é praticamente ali metade comparado ao adversário. Falhou em marcar em 30% dos jogos e ficou apenas 14% dos jogos sem sofrer gol. Como eu falei, não é um time que sofre tantos gols, mas também não marca tanto. O Al Shabab tem um excelente ataque e uma excelente defesa. O primeiro tempo me chama bastante atenção como o Al Shabab tem domínio. Muitos gols marcados, poucos gols sofridos, nenhuma derrota, 75% de vitória. Só que eu tenho um time do Aba mais controlado, não toma tanto gol, tem uma derrota aqui próxima de 30% e tem um número de vitória relativamente alto. Ou seja, é o melhor momento do Al Shabab, mas não é o pior momento do adversário. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento do Aba, principalmente defensivo. Eu tenho mais gols sofridos e mais derrotas, passa a ser 56% de derrota, e eu mantenho o número de vitória próximo de 43%. O Al Shabab reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrota, mas mantém o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Se você é trader, assim como eu, curioso com a Liga da Arábia Saudita, dá para vir para cá primeiro para consultar a liquidez. O mercado ainda está aceitando essa questão, né? Assimilando, anexando a Arábia Saudita como uma opção de trabalho. Primeiro ver se vai ter mercado, se abrir o mercado, se vai ter liquidez suficiente para trabalhar. Apesar de ser um dos líderes da competição, não é o time que tem chamado tanta atenção por lá. Então, primeiro, vamos verificar essas situações. Se tiver tudo isso, dá para ficar de olho nesse Lei, a pior equipe em campo ao time do Aba Club, porque realmente o adversário, o Al Shabab, é muito forte. Gosto bastante de pensar que o Al Shabab pode até dar padrões de back no primeiro tempo, porque é um time que tem jogado muito bem na primeira etapa, mas o time do Aba não é bobo também nesse primeiro tempo. Então dá para trabalhar um Lei a pior equipe em campo. Se você é punter, eu gosto dessa vitória do Al Shabab próximo de 1,50, quanto mais alto o odd, melhor. Se você quiser trabalhar um pouco mais seguro, o empate anula não é ruim, mas aí fica com uma odd um pouco mais esmagada. Acho que é um jogo pro Al Shabab vencer. O Aba vem de 3 derrotas seguidas fora de casa, apesar de ser um time que marca com alguma frequência, né? Marcou nas últimas 10 partidas seguidas, também concede bastante, e é uma equipe que vai enfrentar um adversário bem superior. Em relação a gols, gosto de pensar no ambas marcam sim, porque o Aba é uma equipe, a gente vai ver aqui, ó, que marca com frequência fora de casa. Nos últimos 5 jogos marcou gol em todos, mas também sofreu em quase todos. O Al Shabab tem um número de gols marcados bem alto, concedeu também em 8, então acho que o ambas marcam pode ser interessante. Outro mercado interessante são os gols no primeiro tempo, pelo menos um. O over HT em 8 das últimas 10 do Aba, em 9 das últimas 10 do Al Shabab, e também o over 1,5 nos 90 minutos. Não duvido, pensando numa situação de gol no primeiro tempo de ambas marcam, que o 2,5 também possa entrar por aqui. Os últimos jogos do Al Shabab em casa, ele só empatou contra os líderes, né, os times que o desafiam na liderança, o Al Nassr e o Al Ittihad. No restante tem vencido por 2-1, 3-0, que é mais ou menos o placar que eu imagino por aqui, tá? Então, acho que pode ter incidência para 2,5 também, mas se você quiser trabalhar um pouco mais tranquilo, 1,5 é bem interessante. Às 17 horas na Championship, segunda divisão da Inglaterra, nós temos o líder Burnley invicto dentro de casa, 12 vitórias em 16 jogos, melhor ataque da competição, voando com 68 pontos, 7 de distância para o segundo colocado contra o Watford, que apesar de estar dentro ali da zona de promoção, da zona de tentativa de subida também, e
proximidade até com o Burnley, como visitante não é uma equipe assim tão forte. Então a gente tem o favoritismo do Burnley de uma maneira bem clara e nítida por aqui. Utilizando o PDF de apoio, o Burnley saiu na frente em 60% dos jogos em casa, não é tanto e eu já vou te contar o motivo disso acontecer. Falhou em marcar em nenhuma situação, ou seja, marcou em todos os jogos e ficou 40% dos jogos sem sofrer gol. O time do Watford não sai na frente com tanta frequência, falhou em marcar em quase 40% dos jogos fora de casa e ficou sem sofrer gol em quase 40% dos jogos. Por que o Burnley é uma equipe que não sai tanto na frente do placar? Porque o primeiro tempo do Burnley é muito pobre, tá? 20% de vitória apenas para uma equipe que lidera o campeonato com folga é muito pouco. Então, é uma equipe que permite muitos gols ao adversário e que, infelizmente, produz pouco. Então, apesar de não perder tanto, é uma equipe que geralmente não sai do primeiro tempo perdendo, ela empata muito. Por isso acaba não sendo uma equipe tão confiável no primeiro tempo. Isso aqui é um motivo, obviamente, de você ficar um pouco mais alerta, independente se você é trader ou punter. O Watford também não faz um bom primeiro tempo, 13% de vitória, tem 31% de derrota, marca poucos gols e sofre 12 gols. No segundo tempo, aí sim, eu tenho um crescimento exponencial do Burnley, muito mais gols marcados, praticamente o dobro, muito mais vitória, 80% de vitória, 7% de derrota. O Watford melhora nas vitórias, melhora em relação à derrota, diminui as derrotas, melhora em relação ao número de gols marcados, reduz os gols sofridos, mas pela quantidade exponencial de aproveitamento do Burnley no segundo tempo, acaba sendo discrepante, ou seja, o Watford, mesmo melhorando, ele acaba ficando bem inferior ao adversário. Se você é trader, toma muito cuidado com essa informação da primeira etapa. Isso significa que o Burnley não é tão confiável no primeiro tempo, é um time que sofre gol e não marca tanto. Apesar de não perder, pode acabar saindo atrás do placar, mesmo eu tendo um ataque do Watford bem pobre também. Então, muito cuidado. Se for trabalhar mercado de match odds para correção de preço em lei, por exemplo, ao pior equipe em campo, não venha com tanto viés, espera o Burnley de fato se mostrar melhor dentro de campo, não venha no pré-live principalmente, para você ver se primeiro o Burnley está fazendo um primeiro tempo diferente do que ele está acostumando fazer. Se você tem metodologia para corrigir as odds do favorito, se o Burnley começar realmente tão mal como vem começando e o Watford estiver se destacando, a gente pode ter essa cotação do Burnley fazendo essa correção no primeiro tempo. E aí no segundo tempo você pode inverter. Você pode aproveitar o bom momento do Burnley, se ele assim fizer, para trabalhar as subidas do Watford. Se você é punter, a primeira coisa é já deixar de lado essa expectativa de trabalhar o primeiro tempo, tanto para gols quanto para a vitória do Burnley. Não gosto, porque o Burnley não vem desempenhando um bom primeiro tempo nos últimos jogos em casa. Ah, mas nesse daí ele pode jogar bem. Tudo bem, mas ultimamente não vem jogando. Então, trabalhar com vitória do Burnley no primeiro tempo ou gols no primeiro tempo não me agrada tanto. Eu prefiro pensar pela constância que o Burnley vem tendo dentro de casa e pela melhoria exponencial fora de casa, que a gente pode colocar isso num combo para trabalhar a vitória do Burnley nos 90 minutos. Ah, Theo, ainda não estou confiante. Talvez um empate anula para o lado do Burnley possa ser interessante. O Watford não é uma equipe que perde tanto, mas também não vence tanto, também não produz tanto gol, também não toma tantos gols assim. Então pode ser uma situação para você ficar de olho nesse empate anula, principalmente pegando essa odd um pouco mais para o meio do primeiro tempo. Então pensando, se o Burnley costuma fazer péssimos primeiros tempos e bons segundos tempos, às vezes não vai fazer tanto sentido você já entrar de cara a favor do Burnley. Você pode, por exemplo, esperar ali a metade do primeiro tempo ou o final do primeiro tempo para tentar buscar essa vitória do Burnley na segunda etapa ou no restante do jogo. Mas, se você quiser já buscar desde o início, talvez esse empate anula seja mais interessante. Eu acredito sim numa vitória do Burnley, mas não acho que vai ser tão fácil por esse primeiro tempo que ele costuma fazer. Em relação a gols, não gosto tanto, tá? Os últimos confrontos entre eles, sempre jogos ali no máximo um 2,5, 1-0, 0-0, é um placar que costuma ser constante por aqui. E a gente tem aqui o under 3,5 nas últimas 6 de 10 do Burnley e o under 3,5 em 8 de 10 do Watford. O over 1,5, se você quiser trabalhar a favor de gols, é provável. A gente teve o 2,5 em 3 das últimas 10 do Burnley e 1,5 em 6 das últimas 10 do Watford. Mas se tratando de duas equipes a parte de cima da tabela, e um Watford que não é tão fácil assim de ser batido, eu prefiro não pensar em gols. Eu particularmente não trabalharia gols, se for trabalhar seria mais pro lado do under 3,5 e pensaria mais nessa possível vitória do Burnley. Se quiser trabalhar com empate anula, pode ser um pouco mais seguro. Às 17 horas, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, jogo de ida, nós temos o Milan contra o Tottenham. E aqui, meus amigos, é um jogo extremamente difícil de se analisar. Primeiro, porque a gente tem cotações parelhas. Segundo, porque os momentos das duas equipes são um pouquinho diferentes. O Milan venceu o Torino no último jogo, deu aquela respirada, se eu não me engano era 7 ou 6 jogos sem vitória do Milan. Acho que é 7.
e aí venceu o Torino, que é um adversário chatíssimo, 1-0, se não me engano, gol do Giroud. E o Tottenham vinha de uma vitória contra o City, uma vitória extremamente importante, que colocou o Tottenham ali brigando por vaga de Liga dos Campeões direta na Premier League, né, na quarta, quinta colocação. Porém, tomou um cacete do Leicester. O Leicester que estava lá embaixo na tabela. Então, dependendo do estilo de equipe que o Tottenham pega, ele se comporta de uma maneira diferente, né? Então, às vezes em equipes que o atacam demais, o Tottenham consegue ser muito reativo, consegue levar muito perigo de maneira reativa ao adversário. Às vezes, em equipes que jogam na trocação, como é o caso do Leicester, que é entendido que o Leicester é uma equipe inferior, obviamente, hoje, o Tottenham tem mais dificuldade, porque também é um time de contra-ataque, também obriga o Tottenham a jogar, força o Tottenham a sair da sua zona de conforto, e isso deixa um pouco mais exposto. Então, é um jogo extremamente difícil. Não acho que eu tenho a resposta para essa pergunta, mas vamos tentar tirar o máximo de informações por aqui. Primeiro, eu acho que o que vai definir um pouco esse confronto é a fase realmente do Milan, né? Não só do Tottenham, mas é a fase do Milan. O Milan vem num momento muito ruim na Série A italiana. Eu acho que o Milan já não tem mais chance nenhuma de brigar pelo título. Pelo visto, aconteceu com o Milan nesse momento que já era para ter acontecido com o Milan há muito tempo. Deixa eu ser um cara perfeccionista aqui e ver que eu acabei de ter aqui, ó, tava saindo para fora da tela, tá vendo aqui, ó? Tava saindo para fora da tela aqui. Aí, eu sou um cara chato. O Milan já não tem chance nenhuma de brigar pela Série A italiana e tá acontecendo com o Milan, na minha opinião, o que já deveria ter acontecido antes, que é uma queda de rendimento, porque, gente, o Milan não tem um super elenco, o Milan não tem um banco excepcional. O Milan jogava um futebol muito bom, mas tá acontecendo um retorno à média. Um retorno, é uma queda. Não tô dizendo que o Milan é um elefante em cima da árvore, mas está começando a cair. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem 60% das vezes que joga em casa, isso falando obviamente de Série A italiana, o Milan sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, 20% dos jogos ele fica sem sofrer gol. Então é um time que toma gol com determinada frequência. O Tottenham fora de casa, 55% das vezes ele sai na frente, na Premier League, falhou pouco em marcar e ficou quase 40% dos jogos sem sofrer gol. As defesas são muito parecidas, os ataques são um pouquinho diferentes, o Milan marca um pouco mais de gol. Momentos bons das equipes nos primeiros tempos, número de gols marcados relativamente e sofridos também não tão diferentes. O Milan vence um pouquinho mais e perde um pouquinho menos do que o Tottenham. No segundo tempo eu tenho um momento um pouco melhor do Milan. O Milan continua mantendo um bom aproveitamento de vitória, apesar de perder um pouco mais, o Tottenham também perde um pouco mais, mas aqui o que me chama um pouco de atenção é em relação à quantidade de gols sofridas pelo Tottenham, que é bem diferente do primeiro tempo. Se você é trader, eu viria para cá para trabalhar correção de preço sem nenhum tipo de viés. Ou seja, não se abraça no Tottenham, nem se abraça no Milan. Ah, mas a fase ruim do Milan, a fase boa do Tottenham. Para mim, venha com a cabeça limpa para esse jogo, venha com a alma limpa de espírito, porque eu acho que pode ser um jogo que vai te apresentar oportunidade em ambas as esferas, vamos dizer assim. Eu posso ter um Milan muito mais com a posse de bola do que propriamente sendo efetivo, porque o Tottenham geralmente tem uma boa defesa, controla bem o adversário, deixa o adversário ter a bola e joga no contra-ataque. Então o Milan pode ter a bola, mas pode não estar sendo efetivo. Isso pode fazer o mercado corrigir, já que a odd está mais alta. E ao mesmo tempo eu posso ter um Tottenham tentando jogar um pouco mais de igual para igual, forçando o Milan para trás, o que eu não acredito tanto. O cenário mais provável desse jogo é um Milan detendo a bola e um Tottenham jogando de forma reativa. Não tanto, para não ficar tão discrepante assim, mas acredito que o Tottenham vai levar perigo de maneira reativa e nas bolas aéreas. Escanteio do Tottenham, cruzamento para a área do Tottenham, muito perigo à vista. Se você é Panther, não trabalharia resultados. Não acho que é um jogo bom para ficar de olho em vitória de um ou outro. É um jogo muito difícil. Eu quero trabalhar um dupla chance para algumas das equipes. Beleza, aí é método de cada um. Mas eu não olharia tanto para o mercado de resultados. Em relação ao mercado de gols, eu não estou com uma expectativa de tantos gols para essa partida. Posso estar equivocado. Na fase de grupos, o Tottenham liderou a fase de grupos, terminou em primeiro, com 8 gols marcados em 6 jogos e tomou apenas 6. Então não é um número de gols tão grande. E o Milan marcou 12 em 6, uma média de 2 por jogo, mas tomou apenas 7, uma média de quase 1 por jogo. Então são defesas que se destacaram positivamente e ataques que não foram tão efetivos assim. Por isso, se tratando do primeiro jogo, eu acredito num jogo para menos de 4 gols, um under 3,5. Se eu fosse fazer alguma coisa nesse jogo, assistiria os primeiros 15, 10 minutos, entenderia como que as equipes estão jogando e trabalharia alguma coisa em relação a punch no under 3,5. Se eu tiver o primeiro gol acontecendo e aí as duas equipes se desconfigurando, aí pode ser que
se eu tivesse no mercado, eu encerrasse a posição, ou se eu não tivesse no mercado ainda, eu não faria mais nada. Porque é um jogo que tem capacidade de mudar. Porque, por exemplo, se o Tottenham tem um estilo de contra-ataque e ele sai atrás, ele começa a ter que propor o jogo. E aí eu tenho o Tottenham um pouco mais fora da sua zona de conforto. E tem o Milan jogando de maneira mais reativa, principalmente com esse menino aqui, chamado Rafael Leão, não está aparecendo aí, que joga no lado esquerdo de ataque. Então é muito provável que se o Milan sair na frente, o Leão tenha mais espaço para progredir em velocidade. Então, tirou um time da sua zona de conforto, fez o Milan ter que contra-atacar, o Tottenham propôs jogo, aí a gente pode ter cenários melhores para gols. No 0 a 0 eu vejo um jogo mais com cara de under. Em relação a match odds, difícil cravar, tá? Eu não arriscaria nada aqui de vitória, para mim é um jogo muito, muito aberto. Também às 17 horas, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Eu acho que aqui a gente pode cravar que é o jogo mais importante do dia, o jogo que vai ter mais liquidez, que vai chamar mais atenção e também um jogo muito parelho. O mercado não consegue se decidir aqui. O Bayern é um leve favoritismo, mas no PSG a gente provavelmente terá o retorno do Mbappé e do Messi. Eles voltaram a treinar. Não sei afirmar aqui, e é isso aí, a gente só vai saber uma hora antes do jogo, se os dois serão titulares, um deles será titular, ou se nenhum dos dois, né, se eles vão começar no banco. O fato é que o PSG vem bastante concentrado para essa partida. Vídeo que vem acontecendo nos últimos jogos. Era nítido que o PSG estava com a cabeça nesse jogo, porque ele perdeu para o Mônaco, para o Lille, não jogou bem contra o Toulouse. É um time que já vem se preparando para essa partida desde que o sorteio aconteceu. Afinal de contas, o PSG vai ganhar o francês, né? Foi eliminado ali da Copa, mas provavelmente vai vencer o francês. E o Bayern de Munique acelerou na hora certa. Começou ali depois da pausa de inverno, com empate contra Leipzig, Colônia e Frankfurt, e agora cacete no Mainz, cacete no Wolfsburg e 3 a 0 no Bochum, também protocolar. Lesões também preocupam o time do Bayern de Munique. A gente tem ainda o Sadio Mané lesionado, o Lucas Hernandes, que é irmão do meu xará Theo Hernandes, também lesionado, e o Neuer, que quebrou a perna esquiando, deu lugar ao Jan Sommer, né, o goleiro suíço, que era do Borussia Mönchengladbach. Para mim, aqui já tem muito mais cara de gol do que propriamente no jogo do Tottenham com o Milan. E antes da gente analisar o PDF de apoio, eu já imagino que é um jogo para gols. Por quê? Primeiro, defesa do PSG não é confiável. É uma defesa que dorme em alguns momentos. Marquinhos, Sérgio Ramos são bons jogadores, de boa estatura, pelo menos de bom impulsionamento aéreo, mas são zagueiros que falham em momentos bobos, como vem acontecendo na Liga da França. Aí não dá para afirmar que tá jogando de sacanagem só porque não tá tão interessado na Liga Francesa. Não, tem alguns gols que eles tomam que realmente dá para se imaginar o Bayern aproveitando muito esse espaço. Da mesma maneira, se eu tenho o Mbappé, o Messi e o Neymar disponível, eu acho muito difícil que o Bayern de Munique passe esse jogo sem sofrer gol, porque a defesa do Bayern também não passa confiança nenhuma, principalmente o Upamecano, que é até um bom jogador de cobertura, mas é um jogador de passe que ele erra demais, e principalmente em jogos decisivos. Tá? De Ligt também, se for titular, não sou tão fã assim. Então, primeiro de tudo, eu já imagino que é um jogo com uma capacidade muito grande para gols. Mas vamos lá, vamos utilizar o PDF de apoio utilizando Ligue 1 e Bundesliga. O PDF de apoio envolve os últimos 10 jogos, fora de casa do Bayern, dentro de casa do PSG, das competições que eles disputam com mais frequência. O PSG e o Bayern saem na frente com muita frequência, poucos falham em marcar, né, em poucos jogos. O PSG não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, o Bayern falhou em marcar, se não me engano, nenhum. E as duas equipes ficam sem sofrer gol em torno de 30% dos jogos. Os dois ataques parecidíssimos, as duas defesas iguais. Primeiro tempo, os dois times são muito fortes, mas o Bayern marca muito mais gols, pelo menos tem marcado muito mais gols na primeira etapa em relação à segunda. Tá? O Bayern vence mais, perde menos, marca mais gols e sofre um gol a mais. No segundo tempo, um pouquinho de melhora a mais para o PSG, porque é onde ele marca mais gols, perde menos, mantém um número de vitória alto e sofre um número de gols também um pouquinho maior. Já o Bayern de Munique reduz consideravelmente o número de vitórias, passa para 20%, uma queda drástica, aumenta-se muito o número de derrota, de 0 para 30, e reduz consideravelmente o número de gols marcados, de 21 para 7. Então eu tenho o pior momento do Bayern, com certeza, pelo menos nos últimos jogos, na segunda etapa. Se você é trader, não preciso nem falar, correção de preço aqui com muito
muita atenção, porque são duas defesas que não passam confiança e dois ataques que conseguem penetrar defesas do adversário com facilidade. Então, perceba na leitura de jogo um momento de superioridade e não desfoca. Theo, vou fazer esse jogo do PSG, não vou focar no Tottenham. Melhor ainda, que aí você não tem esse problema de atenção. Também tem um jogo do Burnley às 17 horas. Cara, vai fazer esse jogo aqui? Muito cuidado. De preferência, foca só nesse jogo. Leitura de jogo aqui, percebeu uma melhora, um sinal de melhora, sai fora do mercado se estiver contra esse time. E são equipes que vão conseguir te proporcionar situações de risco eminente. Tô contra o Bayern de Munique, numa situação onde o PSG tá bem, do nada, uma puxada do Coman, por exemplo, que vem jogando muito bem, se ele for titular ou se entrar, uma puxada do Gnabry, um drible ali no meio campo do Sané, isso pode acontecer, então alguém entra na cara do gol e faz o gol. É muito comum você tomar gol nesse tipo de partida, então redobra a sua atenção. A mesma coisa vale para o lado do PSG. Tô contra o PSG, o Mbappé põe na frente para cima do Upamecano, quando você vê já está dentro do gol. Então muito cuidado. Para mim é um jogo com uma expectativa muito grande de a gente ter essa jogada de contra-ataque. Então se vai trabalhar correção de preço aqui, cuidado. Se você é Panther, também não olharia para vitórias. Por mais que eu confie mais no Bayern de Munique, mesmo com um momento não tão bom do Bayern, do que no PSG, eu não olharia para vitórias de nenhuma das equipes. Se você quiser trabalhar, aí é por conta e risco. Eu olharia para gols no primeiro tempo. Acho que são duas equipes que querem resolver essa situação, principalmente o PSG. Gol no primeiro tempo pode ser interessante. Ambas as equipes marcam, pode ser interessante. Acho que são duas equipes que provavelmente sofrerão gols por aqui. E um over 2,5. Não acho que é um jogo para 2 gols apenas. Acho que é um jogo que pode ter uma incidência para 3 gols, principalmente se jogar Mbappé e Messi. Se Mbappé e Messi não jogar, aí já muda muito o meu conceito, porque aí só o Neymar para criar para o Ekitike já vai ficar mais complicado. Eu acho que com o Mbappé e com o Messi em campo, aí sim a gente pode esperar gols no HT, ambas marcam e over 2,5. Tá? Então se eu fosse trabalhar alguma coisa em relação a gols aqui, seria pelo menos 3 gols. O primeiro jogo extra dessa terça-feira, também às 17 horas, esse é um problema, então talvez seja mais indicado para você que é Panther. O Reading, que não venceu nas últimas 5, tem um bom time dentro de casa, com 8 vitórias em 14 jogos, perdeu pouco. Vai enfrentar um time de nome difícil, que eu acho que é Rotherham, não sei se fala assim, que como visitante tem 3 vitórias em 16 jogos, perdeu 11 dos 16 jogos fora de casa. Então pode ser um jogo interessante para ficar de olho nessa vitória do Reading ou para trabalhar contra o adversário dele. Na Copa do Nordeste nós temos o Ceará contra o Sport. Jogo bom, provavelmente se assistir por aqui, mas aí já é mais tarde. E no mesmo horário, Bahia e Fortaleza. Acho interessante já ir pegando esses jogos da Copa do Nordeste para já ir se preparando ali para a Série A e Série B do Brasileirão, para ficar de olho nessas equipes. Então, sempre que possível, daqui a pouco já está começando o Campeonato Brasileiro. Acho que se você tiver um tempinho à noite, podem ser jogos interessantes, assim como no dia de hoje que eu estou gravando, o Galo e o Cruzeiro, que eu quero assistir também. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Fica com Deus e até quarta-feira.